Deus não criou bagunça, Ele criou ordem. Ou seja, se o amor está presente, o resto se ajusta. A casa não é só da mulher, os filhos não são só da mãe. Gritar, humilhar, ofender, fulano fez isso e você não faz. Eles carregam insegurança e repetem padrões. Você pode ser a melhor mãe do mundo, mas se o seu casamento não está saudável, o lar todo sente. Oi, meu nome é Letícia Duarte e aqui eu falo sobre lar, casamento, maternidade, vida cristã e sobre como construir um lar com propósito. Hoje eu quero falar sobre casamento, porque eu acredito de verdade que uma casa saudável começa em um casamento não perfeito, mas saudável. E quando eu falo em casamento saudável, eu não estou falando de um casal que não briga, que não tem diferenças, que vive um conto de fadas. Isso não existe, tá? Um casamento saudável é aquele que o marido e a mulher sabem lidar com os problemas sem se destruírem. É aquele que existe respeito, tem diálogo, tem esforço de ambas as partes. É quando existe uma cumplicidade, sabe? Uma aliança. E a Bíblia ela é muito clara sobre o papel de cada um. Lá em Efésios 5:25 diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, um amor que se sacrifica. E lá no versículo 22 fala sobre a esposa se submeter ao marido como ao Senhor. Isso não é submissão de escravidão, é uma ordem, é unidade. Deus não criou bagunça, Ele criou ordem. Então, casamento saudável é o seguinte, é um homem que ama de verdade e assume responsabilidades, uma mulher que coopera, respeita e não tenta carregar tudo sozinha, dois que entendem que não são inimigos, são parceiros e os dois olhando para Cristo como base do relacionamento. E por que o casamento é a base da casa? Deixa eu te explicar de uma forma bem prática. Se o casal não tá bem, os filhos sentem. Gente, mesmo que vocês queiram disfarçar, os filhos sentem. Quem aí já foi filho e teve pais que passaram por tempos desalinhados? Não dá para entender o motivo, mas só que dá para perceber que tem um clima estranho, uma palavra atravessada, um silêncio pesado, uma tensão no ar. Isso gera insegurança na criança. Agora, quando o casal está estruturado, a casa toda fica firme. Os filhos se sentem protegidos, mesmo que a família não tenha muito dinheiro, mesmo que estejam passando por desafios, porque proteção não é sobre ter tudo, é sobre ter segurança emocional. Lá em Colossenses 3,14 diz assim, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Ou seja, se o amor está presente, o resto se ajusta. E o amor ele não é só o sentimento, é a decisão diária. E quando você decide, hoje eu vou respeitar, hoje eu vou ouvir, vou cuidar, mesmo que não esteja tudo do jeito que eu queira. Isso é maturidade e isso é saúde no casamento. Vou te dizer agora o que é que fortalece e o que é que destrói um casamento, tá bom? Na prática, vamos lá. O que é que fortalece? Primeiro, conversar diariamente, nem que seja sobre o básico do dia a dia. Na hora que vocês estão na cama, no café da manhã, no almoço. Gente, não sei que horas, mas tem que ter um momento. Segundo, mostrar afeto de formas simples. Um elogio, um toque, um abraço. Façam isso em frente das crianças, mas também só entre vocês. Fortaleçam um ambiente afetuoso, agradável. Terceiro, dividir responsabilidades. A casa não é só da mulher, os filhos não são só da mãe. O homem também tem um papel importantíssimo na criação dos filhos, tanto nos filhos como nas filhas. Os pais que dão a direção. Ah, Letícia, mas meu marido não faz isso. Você tem a liberdade de conversar sobre isso? Se sim, traga clareza disso e iniciem essa jornada juntos. Caso não, tente ir incentivando sem falar, dando oportunidade, dando espaço para ele dar o direcionamento do futuro. Quarto, orar juntos. Mesmo que seja uma oração curta, ela une. Tentem sempre ter esse momento juntos, sabe? Vocês são cordão de 3 dobras. Você, seu cônjuge e Deus. E por último, tomar decisões em conjunto. Até coisas pequenas, isso cria unidade. Escola, esportes, brincadeiras, amizades. Os filhos são de vocês dois. Então o direcionamento deve ser de vocês dois também. E eu trouxe essas 5 dicas, mas tem muito mais que incentivariam o casamento de vocês. Mas preciso agora trazer pontos que são horríveis para o casamento e para o ambiente de vocês. Primeiro, e na minha opinião, o pior de todos, gritar, humilhar, ofender. Gente, não tem coisa que desconfigure mais a mente de uma criança. Palavras ditas na raiva deixam muitas cicatrizes, mesmo que não seja para a criança ou que vocês achavam que era escondido. Segundo, silêncio prolongado, o famoso gelo.
e isso adoece o relacionamento. Vocês são responsáveis por trazer leveza e alegria para dentro de casa, e esse silêncio, ele acaba com a casa, com a família. Outra coisa, comparações. Fulano fez isso e você não faz. Isso mata o respeito, mata a autenticidade, mata a identidade. Nunca, em hipótese alguma, compare o marido de vocês a nenhum outro homem. Outra coisa, desrespeito na frente dos filhos. Quando um corrige o outro com ironia, a criança perde a referência de autoridade. Isso é péssimo. Se todos esses atos destrutivos forem rotina da criança, ela vai entender que esse comportamento é normal e vai replicar e até aceitar se um dia acontecer com ela. Por isso que é importante que vocês se observem. Se você viu algum desses pontos como realidade, busquem mudar, rompam com esse ciclo, orem ao Senhor. Lá em Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E isso vale muito para dentro do casamento. O jeito que você fala pode levantar ou destruir. Os nossos filhos, eles não precisam de pais perfeitos, mas eles precisam de pais que se respeitem, que se amem, que acolhem um ao outro todos os dias. Se eles veem os pais resolvendo os conflitos de forma saudáveis, eles vão aprender isso para a vida. Mas se eles crescem vendo briga, humilhação, falta de respeito, eles carregam insegurança e repetem padrões. Você quer proteger seus filhos? Invista no seu casamento. Quer criar filhos seguros? Mostre para eles que o pai e a mãe são equipe. Eles não precisam que você esconda os problemas. Eles precisam que você mostre como lidar com eles da forma certa. Agora eu quero deixar aqui coisas simples que funcionam. Tenha um momento só de vocês. Nem que seja um café junto em casa. Não espere sobrar tempo. Crie o tempo. Outra coisa, aprendam a pedir perdão. Isso desarma qualquer conflito. Mais uma coisa, estabeleçam prioridades, trabalho, filhos, igreja, tudo é importante, mas o casal precisa estar no centro, porque sem isso, o resto não funciona. Conversem sobre o dinheiro. Muitas brigas começam por causa dele. Abram o jogo, alinhem os gastos, façam planos juntos. Invistam na espiritualidade de vocês dois. Leiam a Bíblia, façam devocional, estejam na igreja como casal. Isso mantém um casamento no eixo. E lembra que não é só sobre você sentir vontade, é sobre decidir. Casamento é uma escolha diária. Então faz assim, guarda isso. Não existe casa saudável se o casamento não estiver saudável. Não precisa ser perfeito. Vai ter briga, vai ter desentendimento, mas se houver respeito, diálogo e amor, seu lar vai ter toda a estrutura. E eu quero te desafiar. Olhe hoje para o seu casamento e pergunte: o que é que eu posso fazer para melhorar? Não espere o outro dar o primeiro passo, comece por você. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com outras mulheres e casais que precisam ouvir essa mensagem. E me conta aqui nos comentários, o que é que você acha que mais fortalece o casamento? Eu quero muito saber da sua experiência. Obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.